caros alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Eu sou a professora Vládia e hoje nós daremos continuidade com o nosso conteúdo e falaremos sobre a ética do cuidar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os valores do contexto da globalização, sobre a ética do cuidar, os princípios e ambiências de concretização do cuidado, né? E exemplos também de personagens que marcaram a humanidade com uma vida dedicada ao cuidado. Bem, dando continuidade, nós trabalharemos a unidade 2, ética do cuidar, né, e que o mundo de hoje, como a gente já discutiu na aula anterior, a gente apresentou que a nossa sociedade, é conhecida como a sociedade da informação, em que ela é direcionada pelo processo de globalização. A globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. E a globalização nos trouxe aspectos tanto positivos como negativos, né? Positivos no sentido de que a gente hoje pode, inclusive, realizar transações financeiras de um país para outro, né, sem precisar se direcionar a outro país por meio dos meios de comunicação, também a questão da locomoção, também os meios de transporte, então a gente consegue ter esse contato com o mundo todo, né? É um exemplo desses aspectos positivos. No entanto, os aspectos negativos é que a gente percebe que existe então, cresceu mais a diferença com relação aos países subdesenvolvidos e desenvolvidos, né? Existe uma diferença com relação à qualidade de vida, né? Entre a renda financeira, ela se concentrou mais nesses países desenvolvidos e não foi algo compartilhado por igual para todos. É um exemplo de aspecto negativo, né? Então, também nessa sociedade, novos valores foram cultivados, né? Como a intolerância, o individualismo, né? O hedonismo, que é a busca do prazer sem limites, o egoísmo, a falta de solidariedade, a indiferença, a inveja, a vulgaridade, a avareza. Isso tudo são valores que reduzem, inclusive, o homem à condição de desumano, né? Então, a gente precisa repensar nossa condição humana e vencer essa cultura da indiferença, da falta de zelo e do cuidado. Voltar nossa atenção, nosso cuidado para a vida, de modo a instituir, então, uma nova ética, né? Como a gente falou na aula passada, a ética existe a reflexão ética. Então, é um momento de refletir e a ética do cuidar, então, ela surge como um caminho seguro para a inspiração de valores e atitudes fundamentais, capazes de romper com essa crise generalizada pela qual a humanidade passa no contexto atual. E a ética do cuidar, esse sentido do cuidado é algo que vem de nós, né? O sentido do próprio existir humano, né? É algo que a gente já nasce com ele, com esse sentido do cuidado, mas a gente tem que trabalhar, né? Como proposta ética, ela é uma atitude, a ética do cuidar, um modo de ser, ou seja, é a maneira como a pessoa estrutura e funda suas relações com as coisas, com os outros, o mundo e também consigo mesmo. No slide, nós temos um exemplo, por exemplo, do homem no centro, né, do seu egocentrismo, e o outro exemplo, como ele fazendo parte de um ecossistema, né? E aí a gente percebe a diferença, né, da falta do zelo e do cuidado de viver em harmonia, né? Como vocês podem ver na imagem. Então, as nossas ações e reações, elas se conectam a tudo à nossa volta, né? Então, a gente precisa rever nossas atitudes. Se a gente só consome, né, não retribui, né, com relação à natureza, como é que ela vai poder nos trazer um retorno de volta, né? Então vai ser algo também ruim, tá certo? Então problemas sociais, econômicos e culturais são fatos dessa manifestação da falta de cuidado, sejam nas relações humanas ou no meio ambiente. A civilização, ela padece de um intenso mal-estar que se revela sobre o fenômeno do descuido, do descaso, do abandono, né, dessa falta de cuidado.
Por isso, essa construção de uma nova ética ela é importante para a nossa sociedade, né? A ética do cuidar é um novo modo de ser que se funda no respeito e na valorização da vida, né? Ou seja, no princípio de que tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir, a viver. Uma planta, um animal, uma criança, então a gente precisa cuidar, né? Para que continue a existir, a viver, como o caso do nosso planeta. Mas então, como a gente pode vivenciar essa ética, né? A unidade 3, ela vai trabalhar, apresentar para a gente essa vivência, né? A primeira seria o cuidado consigo mesmo, né? Para que a gente possa cuidar do outro, independente se for um outro ser humano ou uma planta, o que for, a gente tem que estar bem. Então, cuidar de si significa não se abandonar, né? Implica em buscar a saúde em todos os seus aspectos, físico, mental e social. Para viver melhor, é preciso saber, inclusive, gente, administrar o nosso tempo. Aí o Alexandre, ele, 2011, ele traz para a gente que a gente, para viver bem, é preciso viver com simplicidade. Simplicidade para ele é ter foco naquilo que tem potencial para motivá-la a subir mais um degrau em sua carreira no desenvolvimento de suas competências. É experimentar a essência das coisas, aquilo que realmente importa. E não gastar tempo demais com o que é apenas acessório. Então, toda atividade que a gente for desenvolver, a gente pode fazer 3 perguntas, que é um exemplo também que ele deixou para a gente gente destinar mais tempo para investir na gente mesmo. Então, a primeira, essa atividade, ela promove um crescimento pessoal, ela agrega conhecimento relevante e ela é essencial à minha vida. Então, é o que a gente tem que trabalhar, né? As pessoas, infelizmente, a nossa sociedade, ela está cada vez mais doente, né? As pessoas, elas estão mais depressivas, né? As pessoas estão, infelizmente, realmente enlouquecendo. Então, a gente tem que se cuidar, porque cuidar de nós mesmos para depois podermos cuidar também do outro. E o cuidado com o outro, que esse outro é o reflexo do eu, né? Requer o quê? O respeito. O respeito é essencial para a harmonia das relações humanas. Chalita, ele afirma que o conceito de respeito está intimamente ligado às ações que levam à prática do bem coletivo e favorece a manutenção da paz, da união e da boa vontade entre os povos. O respeito e tolerância, eles são valores que devem constituir o alicerce das relações entre as pessoas, né? A amizade, o valor da amizade também é muito importante para que a pessoa também se sinta bem, né? A gente precisa do outro para viver em sociedade, no coletivo, tá certo? O cuidado com a natureza, né? A busca incessante pelo progresso e o desenvolvimento tem levado o homem a agir sem pensar no que se refere à sua relação com o meio ambiente, provocando devastações e problemas ambientais de todo gênero, né? Precisamos então modificar nossas atitudes e práticas pessoais por meio de ações individuais e simples. A gente não pode esperar apenas que o outro faça. Então, se eu contribuir, já é o início. Então, cada um pensando em si, não. Se eu colocar aquele papel ali no lixo, não jogar no chão, é algo que eu já estou ajudando. É isso que a gente tem que pensar, refletir. São ações simples e individuais para que a gente possa, ao todo, mudar essa realidade. Eu trouxe também para vocês, está lá na nossa apostila, alguns símbolos do cuidado, personagens que marcaram a humanidade com esses exemplos, né, do cuidado, tá? Primeiro, claro, Jesus, que é o mestre do cuidado, que ele é o maior exemplo de dedicação ao próximo da história da humanidade, né? Por meio das suas atitudes e de seus ensinamentos, ele disseminou o ato de cuidar. Outro exemplo é a Madre Teresa de Calcutá. A madre, ela é indiana, ela se dedicou aos pobres e a viver entre eles. Ela recolhia os miseráveis das ruas de Calcutá para que pudessem morrer com dignidade. Todo esse cuidado, inclusive, fez com que essa dedicação dela, ela ganhasse, né, um Prêmio Nobel da Paz em 1979. E ela também foi beatificada em 19 de outubro de 2003. Outro exemplo, também, Gandhi, né? Também indiano, né? Ele teve uma infância sem preocupações, livre da miséria, sentida pela maioria das crianças indianas,
Mas aí ele estudou na África do Sul, formou-se em Direito lá, né? É uma região notória, não é um local de discriminação racial, no período inclusive, despertando então em Gandhi essa consciência social. Então, ele começou a lutar aí de forma, através do diálogo, pelo seu país, né? Ele definiu inclusive a política como um gesto amoroso com o povo, né? A liderança de seu país, ele direcionou uma libertação da dominação britânica e propôs um movimento com base na verdade, no amor, seguindo o princípio da não violência, criando um ambiente alternativo de solução de conflitos políticos, né? Através do diálogo. Bem, e a gente encerra por aqui, mas a gente precisa fazer uma leitura mais aprofundada da nossa apostila. Inclusive lá tem muito mais exemplos que vai poder ajudá-los aí na busca desse conhecimento. E eu também deixo uma sugestão de leitura e também de um vídeo referente a essa aula de hoje. Um artigo sobre a ética no cuidado e nas relações, tá? E também um vídeo sobre Leonardo Boff, que é referência, né, na questão da ética do cuidar. Ética e ecologia, os desafios do século XXI. Tá? Então, espero ter contribuído, né, para que a gente possa refletir, que a gente possa se transformar, né, para que a gente possa partir de nós, para depois partir para o coletivo, tá bom? Então, desejo a todos boa sorte e vamos continuar os nossos trabalhos no fórum, nas nossas atividades de classe, de casa também, e até o nosso encontro. Obrigada!